Vamos colocar assim, não é o grande pregador, é o coração, é o servo, a honestidade, a humildade, a simplicidade dele e a honestidade dele diante de Deus, que você vai ver a glória do nosso Senhor na vida dele. Glória a Deus. E Deus viu a honestidade de Davi, não viu a aparência do homem ser forte, ser impressionante. O que Deus está querendo já trazer para mim e para você, não olhe a aparência, não olhe a pessoa, não julgue por fora, vê o que ela é usada por Deus por dentro. Aleluia. Porque você tem que ver o quanto ela busca, o quanto ela ora, o quanto ela clama, a intimidade que ela tem com Deus. Aleluia. Porque quando você tem intimidade com o Pai, você pode falar: Senhor, está acontecendo algo em minha vida, eu preciso de uma resposta. Quem vai falar com você é Deus, não é eu. Se você tiver intimidade, Ele vai chegar diante de você e vai falar. Aleluia. E se você falar assim: Deus, eu não aceito isso em minha vida, Deus é honesto e sincero de falar assim: não, filho, é melhor para você. Não, Deus, eu não quero isso. Deus, Ele pode mudar a história através da sua oração, Glória a Deus. através do seu clamor. Simplesmente você tem que ter o que? Intimidade de falar. Samuel não chegou diante de Deus: se eu for lá, ele vai me matar. Ele falou: não, pode deixar que eu já preparei tudo para você, fique tranquilo. Aleluia, Jesus. Olha a confiança do homem em Deus. E agora eu pergunto para você: você tem confiado em Deus? Aleluia. Você tem acreditado em Deus? Nos seus problemas, feche seus olhos. Nos seus problemas agora, o que você está passando, o que você tem enfrentado, agora diante de Deus. Aquele algo que às vezes você nem comentou com ninguém, só você está passando, você está sentindo, você está vendo a dificuldade, aquilo que você está precisando, fale com Ele agora. Porque você acha que você veio na casa de Deus só para ouvir alguém falar? Que não, você veio ouvir a voz de Deus. Você veio aqui porque você sabe que você encontra a resposta. Você sabe que Ele está aqui nessa noite para mudar a sua situação. E Ele pode mudar o seu cativeiro. E Ele está aqui de coração aberto para ouvir o seu coração, ouvir a sua voz. Glória a Deus. Porque Samuel falava com Deus e ele respondia. Ele falava: eu já preparei tudo, não se preocupa não. E eu estou na sua frente. Deus está na sua frente. Deus é o caminho, a verdade e a vida. E se Ele é o caminho, a verdade e a vida, simplesmente acredite, continue confiando, continue marchando na presença de Deus, porque Ele já preparou tudo. Glória a Ele está Deus. aqui para mudar a sua situação. E nesse momento que Deus está ali e fala assim: não veja aparência não, Samuel, não se preocupa nessa situação não, porque eu estou no controle. Não é isso daí não, eu não escolho aparência não. E daí Jessé começa a mandar o outro filho, e Samuel fala assim: então é o segundo. E daí chega, passa os 7 filhos de Jessé. Daí ele chega assim diante de Jessé e fala: Jessé, o negócio é o seguinte, Deus não escolheu nenhum desses daí. Eu fico imaginando essa cena. Eu fico imaginando a cena assim de Jessé falando assim: nossa, eu já tenho todos meus filhos que são preparados, capacitados. E Samuel chega nele e fala assim: ô Jessé, você não tem mais outro aí não? Jessé fala assim: eu tenho o caçula que está lá no campo, trabalhando. Que vergonha, que os outros 7 são tudo fortes, deixa o mais coitadinho lá trabalhando. Isso é uma vergonha para hoje em dia, né? E o mais novinho estava lá na onde? Pastoreando, cuidando das ovelhas. Aleluia. Estava lá. Daí Samuel chega e fala assim: manda-me trazer ele. Enquanto não vim todos aqui, nós não fazeremos o sacrifício. E Deus, nesse processo, Deus já começa a trabalhar no coração de Samuel, porque ele já tinha o escolhido. Ele não via a aparência, mas ele via o coração. Glória a Deus. E quando Deus tem uma pessoa escolhida, que Ele escolhe, que Ele chama, Ele não vai pela aparência da pessoa. Ele não vai porque ele é filho do pastor, filho da missionária. Ele não vai por isso, ele vai pela intimidade que ele tem diante de Deus. Ele tem diante de Deus. Os outros irmãos de Davi estavam lá na casa, enquanto ele trabalhava, enquanto ele buscava, ele cuidava já de ovelhas. Ele já tinha um chamado diante de Deus. Se você começar a pesquisar, começar a ouvir, começar a ler os salmos da Bíblia, você vê Davi cuidando das ovelhas, você vê Davi trabalhando, você vê Davi ali estando diante de Deus, orando, agradecendo, clamando a Deus pelo perigo que ele estava passando. Os salmos nos ensinam muito isso. Então é muito importante você buscar a palavra de Deus para tentar entender o que Deus quer comigo e com você. Aleluia. E isso é gratificante, você ouvir a palavra de Deus, você ouvir a voz de Deus. Mas Deus tem um chamado, Deus ele tem um escolhido, Deus ele tem um filho que ele já preparou para ser rei. Aleluia, Jesus.
Mas antes dele chegar a Davi, o que aconteceu com Saul? Vamos lá. O que aconteceu com Saul? Se você voltar aqui no capítulo 13, aqui você vai ver que Deus começou a ficar entristecido com Saul. Porque Saul começou a duvidar, a teimar, a querer ser mais do que Deus. E quantas pessoas você tem visto assim, você fala da palavra de Deus, você fala do amor de Deus, mas ela não te escuta, ela não te ouve, ela não acredita, ela duvida que Deus pode mudar a sua história. Vamos colocar hoje, o que o mundo está passando com essa enfermidade, com essa praga, com essa peste? O que o povo está passando? Entrou na UTI, está entubado, vai morrer. A única coisa que você escuta: eu perdi uma cunhada, vai fazer 3 meses, passou por esse processo, perdi ela. Mas tem uma outra amiga nossa, a esposa do cabeleireiro, ela estava lá, nós orando, buscando, Deus é fiel, ela foi indo e saiu hoje, glória a Deus. Saiu hoje, estava entubada, fazia 45 dias entubada, ela estava ali difícil, pela honra e glória de Deus ela saiu. E foi através de oração, foi através de busca. Ele se converteu da noite para o dia, foi uma bênção, uma glória, você saber, e a fé que ele adquiriu nesse período foi algo tremendo. Ele buscar, ele conhecer, ele querer saber. Troca esse aí, pastor. Então Deus, ele é assim, ele age no coração, ele age no coração, ele vê o seu coração. E Saul estava com o coração corrompido, porque a ganância subiu, a soberba subiu, as atitudes erradas começou a vir. Quando você quer conhecer alguém, muitos falam, dê poder, mas não, mas o certo é você tirar o poder dela, que você tira e você vai ver quem que ela é, porque na hora que você rebaixa ela, daí você vai ver quem que ela é, porque ela fala assim, eu fazia isso, eu era assim, eu era aquilo, você vê a diferença da pessoa. E Saul começou a se envergonhar a Deus, não queria ouvir mais a voz de Deus. Mas eu venho falar a você, Deus, ele escolheu a pessoa certa. E se você está aqui nessa noite porque Deus te escolheu, Deus tem um chamado para mim e para você. Ele te escolheu dentro do ventre da sua mãe. Ele sabia todo o processo que você tinha desde pequeno, desde o seu nascimento. Quando ele te chamou, ele vem de lá, ele vem cuidando de você, ele vem o quê? Te instruindo até você chegar onde você está. E você fala assim, mas você não sabe como eu sou, você não sabe o que eu passo. Eu não sei, mas você tem um Deus que sabe todas as coisas. Você tem um Deus que vive e reina. Você tem um Deus que fortalece, que está te segurando até hoje, porque Deus tem algo na sua vida. Porque Davi enfrentou gigantes, Davi enfrentou leões, Davi enfrentou ursos. Quantos ursos vocês têm enfrentado? Quantos gigantes você tem enfrentado? Quantas barreiras, quantas dificuldades? Por que você fala assim muitas vezes diante do seu coração? Por que eu não mudo? Por que essa história não sai daqui de dentro? Porque tem alguma coisa que sempre está machucando aqui dentro, aqui, ó. Deus está falando de algum coração machucado. Quem é esse coração que está machucado? Que está precisando de uma mudança? Deus tem algum coração machucado aqui. E esse coração, Deus vai começar a trabalhar nesse coração. Deus disse que está falando que vai mudar uma história aí. E você vai testificar aqui. Porque Deus, ele conhece a sua vida. Deus, ele te conhece, ele te chamou, ele te escolheu para você ser cabeça e não cauda. Se o teu coração está amargurado, se o coração está entristecido, Deus quer mudar a sua história. Deus, ele quer mudar a sua história, porque ele te escolheu, ele te chamou pelo seu nome. Porque Samuel, quando foi na casa de Jessé, Deus fala aqui no começo do capítulo 16, ele fala assim, vai até na casa de um homem chamado Jessé. Então Deus, ele te chama pelo teu nome. Ele não chama você, vai na casa de um homem, ele chama você pelo seu nome. Ele te escolheu você pelo seu nome. Mas nós voltando aqui, chega Davi. Na hora que Davi chega aqui, no meio de todos os irmãos ali, Samuel dá aquela olhada e fala assim, é esse o escolhido de Deus. É esse o escolhido de Deus. Quando a irmã cantou o hino, a palavra de Deus, falando a respeito do filho pródigo,
Deus ministrou no meu coração algo muito tremendo. Porque muitos são filhos de Deus, mas sempre estão querendo ali, às vezes, querer derrubar o outro, ou querer julgar situações, sem entender que Deus te escolheu e Deus te chamou. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Que nem aquele menino, aquele filho que ficou na casa, tudo já era dele, só ele não entendia isso daí. O outro já tinha perdido tudo, o outro já não teria mais nada, mas o pai estava ali de braços abertos recebendo ele. Aleluia, Jesus. Ele simplesmente quis se levantar. Pai, eu estou aqui, você nunca fez nada para mim, você nunca fez nada para mim, e agora aquele ali que perdeu, jogou tudo fora, o Senhor simplesmente vai fazer uma festa para ele? A gente tem que estar de braços abertos para receber aquele que está lá fora, aquele que está caído, porque Deus, ele veio pelos ruins, não veio pelos bons. Se fosse bom, não precisava nem ter vindo. Lá no túmulo de Jesus Cristo está escrito assim: não se encontra mais aqui o mestre lá, porque ele vive e reina, e ele veio pelos ruins, não veio pelos bons não. Zaqueu, cobrador de impostos, misericórdia. Pedro, turrão, bravo, fora os outros, né? Não preciso nem citar tudo. Mas Deus, ele te escolheu do jeito que você é. Ele te conhece, ele sabe passo a passo da sua vida. E agora eu imagino a cena, faz um filme na sua cabeça agora. Jessé aqui, Samuel ali, todos os irmãos de Davi ali, e Deus fala: vou ungir aquele que estava trabalhando, eu vou ungir aquele que veio me servir, eu vou ungir ele a rei de Israel. Aleluia, Jesus. Deus, ele te conhece, queridos. Se Deus está trazendo uma palavra de ungir, de conhecer, de crescer, Deus tem um chamado para você que está frutificando. Deus, ele te chamou, ele escolheu porque ele sabe o seu caminho, a sua capacidade. E as bênçãos de Deus estão chegando, queridos. Ela está chegando, ela está próxima, porque quando você está diante de Deus e Deus vem e capacita você, Deus vem e te unge, te escolhe, porque Deus tem um chamado em sua vida. Ele tem um propósito de você ser um vencedor. Lutas, dificuldades teremos sim, barreiras teremos sim. Estava até comentando com o pastor ali atrás. Veio um levante, o vento veio. Eu falei: Deus, algo está vindo de bênção, né? Demorou 3 dias. Glória a Deus por isso. Não vou nem comentar, mas a bênção foi grande. Então Deus trabalha assim. Se o vento, a luta está grande, querido, porque a bênção está chegando, a vitória está chegando, a conquista está chegando. E o nosso Deus, que vive e reina, ele tem algo para você. Aleluia, Jesus. Assim como ele tinha para Davi. E Davi começa a seguir a Samuel. Davi começa a seguir a Samuel, a aprender os caminhos, os passos. E você sabe da história, porque Davi, quando ele se tornou rei, Deus fez um processo até ele chegar no gigante. Chega um certo dia, tá a luta lá muito travada, lá o gigante Golias, ele começa a zombar do povo de Deus. Começa a zombar do povo de Deus, fala assim: coitados vocês estão aí, ó. E Davi, pai, pra você ter ideia como é que Deus deixa tudo pronto. Só para você entender o que Deus está ministrando aqui. O pai de Davi, Jessé, chega e fala assim: Davi, vai levar comida para os seus irmãos que estão lá na frente de batalha, que estão guerreando. Davi pega as comidas ali, o pão, a água, e começa a ir, vai indo. Chega lá na frente de batalha, Davi simplesmente deixa aqui o pão, a água e vai lá na frente, de cara a cara com eles. E os irmãos de Davi chegam e falam assim: você é doido? O que você está fazendo aqui, moleque? Eles vê Davi como um moleque, como um pequeno. O que você está fazendo aqui no meio dos grandes? E eu quero colocar você. Qual a atitude que você tem diante da sua luta? Quando alguém chega e fala assim: o que você está fazendo aqui? Você era para estar lá atrás escondido. Nós que estamos guerreando. Quando alguém chega e quer te colocar você para trás, você tem peitado? Você tem falado: não, eu sirvo a um Deus vivo, eu sirvo a um Deus fiel, a um Deus grande diante da minha luta. Porque estava o povo contra ali, o povo de Saul estava ali e o gigante estava lá zombando. Davi, ele teve audácia. Davi, ele teve coragem e atitude. Chegou diante de Saul e falou assim: eu vou enfrentar aquele gigante. O rei Saul chega e fala: você, coitado, tadinho dele, né? Tadinho. É isso que o inimigo faz com muitos hoje em dia. Você chega diante da sua luta, com palavras, ele vem diante de você e te coloca você para baixo. Mas se você tiver coragem,
Se você tiver audácia diante de Deus, como Davi foi escolhido e teve um chamado diante de Deus, ele não deixou nada para trás. Ele quê? Preparou tudo. Deus preparou tudo. Então, o que eu quero é que você comece a entender já. Deus está preparando tudo a sua vitória. Glória a Deus. Deus está preparando tudo a sua vitória. Só para você começar a entender o que Deus está querendo te levar até chegar no final dessa mensagem. Deus está preparando tudo. Daí chega lá o rei Saul, de tanto ele fala, não, eu tenho essa coragem, eu tenho essa audácia, eu vou vencer o gigante. O que ele falou? Eu vou vencer o gigante, eu vou matar o gigante. A palavra que ele lançou. Agora eu vim te trazer uma palavra que eu ouvi antes da minha cunhada falecer, para vocês verem como a palavra judia, como a palavra tem poder. Antes dela ser internada, entubada, ela falou para uma enfermeira e para uma tia dela pelo WhatsApp, e esse áudio tem até hoje na família. Ela falou, tia, eu não quero ser entubada, porque se eu for entubada eu vou morrer. Você sentiu? Sentiu? Foi 40 dias. 40 dias, irmão. Você viu a palavra lançada? Davi falou que ia vencer o gigante. Ela lançou uma palavra, se eu fosse entubado eu ia morrer. É doído, pesado, dói, né? Mas é a realidade. Então se você lançar, eu não consigo, você não consegue. Se você lançar, eu vou vencer. Eu tenho um Deus vivo, um Deus fiel. Eu acredito, eu confio. Eu acredito que Ele está comigo e eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou passar por isso e vou mostrar para vocês que eu sirvo a um Deus fiel, a um Deus vivo. A intimidade, a sua palavra tem poder. Então comece a lançar bênção na sua vida. Comece a profetizar vitória na sua vida. Faça uma primícia todos os dias. Acorda, se espreguiça, que é ótimo você fazer isso perante a saúde. Se espreguiça e fala, Deus, abençoa o meu dia. Eu vou vencer as dificuldades do meu dia. Aleluia, Jesus. Para que você tenha um dia abençoado. Profetiza bênção e vitória dentro da sua casa. Fartura. Dificuldades, luta pode bater na sua porta, mas se você começar a profetizar bênçãos, luta não haverá mais. Vamos dizer, eu acho que eu até falei na outra vez que eu vim aqui, quando uma mãe amaldiçoa um filho, a vida dele é difícil até ser quebrada. E quantas mães a gente vê falando isso, que eu carrego sempre comigo, falando assim, não vi a hora dele morrer, que ele não aguentava mais. Até agora, esse dia atrás, passou no jornal uma senhora aqui de Paysandu, que pediu para a polícia deixar o filho preso, porque não aguentava mais. Então a pronúncia, a palavra está lá. E se você pedir para Deus que o seu filho venha a ser uma bênção, ele vai ser uma bênção. Se você pedir para que o seu filho venha a ser glória, vitória, ele vai ter. Se você profetizar as coisas boas na vida dele, ele vai ter. Aleluia. Então comece a ter uma prática de boas palavras, para que você possa vencer. E Davi, voltando para cá, Davi chegou diante do rei e fala assim, eu vou vencer e vou derrubar esse gigante, e vocês vão ver que eu vou trazer a cabeça dele. Chega diante dessa palavra lançada que ele teve, ele chegou diante do rei Saul. O rei Saul falou, então tá bom, você quer ir? O problema é seu, você vai. Mas ele chega lá e fala assim, mas antes deixa eu te preparar então para dizer que eu não fiz nada, né? O rei Saul vai lá, pega a sua armadura, vai lá e coloca sobre o rei Davi. Coloca sobre Davi, Davi não era rei, mas coloca sobre Davi. E chega lá e veste tudo ele. Davi disse que ficou como um robô, assim, não conseguia se mexer. Eu fico até imaginando você dando risada, né? Imagina, pequenininho, cheio de ferro ali, não conseguia nem se mexer. Ele falou, não precisa disso não. Só o Deus que eu sirvo vai me dar a vitória. Aleluia, Jesus. O Deus que você serve, você não precisa de armadura. Você não precisa de espada, você não precisa de ferro, você não precisa de capacete, nada. Você simplesmente precisa da palavra de Deus. Aleluia, Você Jesus. precisa da palavra de Deus. Por onde você for, por onde você caminhar, ela está aqui para falar com você. Ela está aqui para te dar a direção, o caminho. E Davi conhecia o Deus que ele servia, porque quando ele chega lá, ele fala assim, eu venci gigantes, eu venci a ursos, eu venci a lobos que tentaram matar minhas ovelhas. Quando ele pegava, eu corria atrás, ia lá e matava eles. Então Davi
já tinha o coração, já era temente a Deus, já acreditava. Davi foi lá e pegou a sua funda, uns falam seu bornazinho, uns falam sacola, tem várias versões, mas ele pega as suas pedrinhas ali e põe ali dentro. Davi, para acertar o gigante, ele sabia que ele tinha uma direção, ele tinha um foco. E agora, como eu falei para vocês, fechar os seus olhos e ver o foco, pega a sua pedra agora na mão, fecha sua mocinha, pega essa pedra, faça um ato de fé, pega essa pedra. Qual que está o foco da sua dificuldade agora? Qual que está o gigante que você vai ter que acertar? Qual que é esse gigante que você tem que lançar essa pedra para derrubar? Aleluia, Jesus. Porque Davi, ele tinha um gigante que ele tinha que derrubar, para que ele pudesse vencer. Mas para ele fazer isso, ele tinha um Deus fiel. E ele chega diante desse Deus. Ele tomou uma atitude simples que eu vou ensinar a vocês agora, se você não sabe. Ele chegou e falou assim: você zombou do meu Deus, mas o meu Deus vai te vencer. Diante da sua dificuldade, diante da sua luta, profetiza contra ela, que eu vou vencer essa dificuldade, eu vou vencer essa luta, porque a vitória é do povo de Deus. Aleluia. A vitória é daquele que serve, daquele que acredita, daquele que confia, daquele que tem o coração limpo diante de Deus, aquele que tem o coração puro diante de Deus. Porque Davi, ele foi chamado porque ele tinha um coração puro. E quando você tem um coração puro diante de Deus, Deus, ele muda a sua história. Ele tira você de lá de baixo e coloca você lá em cima. Aleluia, Jesus. E Deus já tinha deixado tudo pronto. Deus já vem falando que Deus prepara tudo. Ele chegou lá, pegou a sua pedra, olhou o gigante, foi ali, acertou o gigante, caiu. Aleluia, Jesus. Foi difícil? Foi difícil? Não, você fala, não, né? Pegou uma pedra e jogou. Não, não foi difícil. Mas ele tinha um Deus que ele servia. Ele tem um Deus que tem a sua mira. Ele tem um Deus que tem a direção do foco. Mas as palavras de Davi são certeiras, palavras de bênção e de vitória, para que ele pudesse vencer essa dificuldade, vencer esse gigante. Deus já tinha preparado tudo. Deus me mandou o pai dele, leva lá o pão. Ele foi lá, levou o pão. Ele teve a coragem, a audácia, a ousadia de chegar a falar com o rei que ele ia vencer. Ele foi lá e venceu o gigante. Aleluia, Jesus. Ele chega diante do gigante, arranca a sua cabeça e leva a sua cabeça para o rei. E daí todo mundo conhece a história, o restante dessa história. Aonde ele foi rei, ele teve que derrotar o próprio rei, só que ele não tocou no rei. A história de Davi é linda. Quem busca essa história vê o que Deus faz. Mas o que Deus está querendo comigo e com você é que as suas palavras a partir de hoje sejam palavras de bênção, de vitória, que você vai vencer. Você vai vencer essa dificuldade, você vai vencer essa luta, você vai derrubar esse gigante. Você vai ver o quanto Deus é na sua vida, e Ele vai mostrar que Ele está contigo, porque Ele está a todo momento com Davi. Desde quando Ele chamou, desde quando Ele escolheu, desde quando Ele capacitou Davi a ser rei. Deus, Ele quer fazer isso comigo e com você. Deus, Ele quer te ungir, Ele quer te chamar, Ele quer que você confie e acredite que você tem um coração limpo diante de Deus. Porque as bênçãos do céu, ela vem aqui, diante do seu coração, da sua intimidade com o Pai. Porque quanto mais intimidade com Deus, mais a resposta de Deus você vai ter. Você fala assim: eu não estou ouvindo a voz de Deus. Para um pouquinho, comece a adorar a Deus, glorifica a Deus, que a voz de Deus vai chegar até você. O profeta vai ir até você. Graças a Deus, sua testemunha viva disso, né, pastor? Não preciso nem falar nada, nem contar. Qualquer dia vocês perguntam minha vida, pastor, ele conta para vocês. A intimidade de vocês com Deus é maravilhosa. Simplesmente pare de pensar no negativo. Pense só no positivo, que o momento de Deus te abençoar está chegando. Deus trouxe essa palavra porque o momento dele te abençoar está chegando. O momento dele mudar a sua história está chegando. Porque diante de todos os irmãos de Davi, Deus escolheu ele. Aleluia, Jesus. Deus levou a Samuel na casa dele, porque Deus já conhecia o coração dele. Deus já tinha preparado tudo, estava pronto. O gigante estava ali, pronto para ser derrubado por Davi. Não tinha outra pessoa. O seu gigante, Deus está na sua frente. Ele está contigo e você vai vencer.
Porque Deus colocou a pedra nas suas mãos para você derrubar esse gigante. Aleluia, Jesus. Simplesmente adore a Ele, confie nele, glorifica a Ele, porque Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso para mudar cativeiro, para mudar a história de muitos que estão aqui. E Deus, Ele tem uma bênção para mim, para você, para que você possa sair daqui cheio da graça, para que você possa sair daqui cheio da glória, e você possa ver o que Deus está querendo fazer. Simplesmente profetiza a vitória, profetiza a bênção, fala que você vai vencer esse gigante. Consegue colocar o twin, pastor? Eu quero que você se põe de pé. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo do Glória a Deus, aleluia. mais fiel, Aleluia, mais Deus. maravilhoso. Aleluia. No versículo 13 aqui fala aqui, ó. E Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu a Davi na frente dos seus irmãos. Você vai ser exaltado na frente daqueles que mais te zombavam, na frente daquele inimigo que mais te criticou, na frente daquele que mais te apontou. Deus vai te exaltar como Ele exaltou a Davi. Ele vai mudar a sua história. Deus tem algo aqui que, meu Deus, se você vê as bênçãos de Deus que vai chegar diante das pronúncias das palavras da sua história, Deus, Ele quer te abençoar, queridos. Ele quer te abençoar nessa noite. Ele quer mudar o seu cativeiro. Aleluia. Pode matar um pouco, pastor. Glória a Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Comece a confiar em Deus. Comece a colocar nas mãos de Deus o seu problema. E coloca diante do seu problema que você vai vencer. Coloca que